Boa tarde, amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor estejam com os irmãos nesta tarde de sábado. Hoje, excepcionalmente, iniciaremos o estudo de escatologia também aos sábados. Pelo estudo ser profundo e longo, estaremos ministrando também aos sábados, para que ele não se prolongue demais. Amém, irmãos? Importante os irmãos acompanharem, porque serão aulas inéditas. Amém? Antes de iniciarmos, vamos orar, amados, em nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. Maravilhoso e glorioso Deus, nesta tarde estamos unidos, Senhor, para aprender a Tua palavra, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, esteja conosco, Senhor, durante todo esse estudo, Pai, nos ministrando, nos ensinando e até mesmo nos exortando, Senhor, pois o Senhor só corrige o filho a quem ama. Perdoa-nos dos nossos erros, pecados e falhas, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, como Tua serva. Usa-me como quiseres, Senhor. Que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer em mim, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos abençoa nesse estudo. Tira todo impedimento, Senhor, das nossas mentes, toda a cegueira, todo o tampão dos ouvidos, Pai, em nome de Jesus. E se o nosso coração ainda estiver endurecido, quebranta agora, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra possa entrar no nosso coração e na nossa mente, e nela ficar cravado, Pai, para que possamos meditar de dia e de noite e praticá-la, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que nós te pedimos. Fica conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado e exaltado é o nome santo do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Amados, vamos iniciar então. Glórias a Deus. O Tribunal de Cristo, Bema, B-E-M-A. Os crentes participaram de 3 eventos escatológicos importantes que são relatados na Bíblia: o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo e as bodas. O tribunal de Cristo é revelado em 2 Coríntios 5:10 e em Romanos 14:10 e em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 ao 15. Amém? Alguns versículos eu vou estar dando como referência e alguns eu estarei lendo. Amém, irmãos? É importante que os irmãos anotem para ler posteriormente. O julgamento não é para condenação, pois o crente já foi salvo em Cristo. É um julgamento que visa analisar as obras feitas pelos servos do Senhor durante sua vida terrena, para que seja recompensado. Está lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 14, que diz assim: feliz serás tu, porque estes não têm como te pagar. Entretanto, receberá tua régia recompensa na ressurreição dos justos. Amém? Glórias a Deus. Esse versículo vem a confirmar que o julgamento visa analisar as obras feitas pelos servos do Senhor durante sua vida terrena. Esse julgamento ocorrerá logo após o arrebatamento da igreja, ou seja, antes do casamento de Cristo com a noiva. Quando a noiva retornar à terra com seu esposo, ela já virá recompensada,
vestida de linhos finos e adornada de coroas. Glórias a Deus. Eu só fico aqui imaginando, meus irmãos, que coisa mais linda, né? Glória a Deus. Está aqui no capítulo 19 de Apocalipse, versículo 8. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho puro, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Os santos quem são? Somos nós, igreja. Pois a palavra santo quer dizer separado para Deus. Somos nós que somos os separados, os escolhidos do Senhor, os separados do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Os atos de justiça dos crentes serão submetidos à prova de fogo para o recebimento ou perda de galardão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Vamos para lá. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 10 ao 15, que diz assim, irmãos. Segundo a graça de Deus que me foi outorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre edifica sobre esse alicerce, utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto dia a trará à luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim será salvo como alguém que escapa por dentre as chamas do fogo. Olha só que profundo, meus amados. Este é o ato de justiça dos crentes, que os crentes serão submetidos. Passaremos pelo fogo. O julgamento se baseará em 3 premissas. Prestem bem atenção. O cristão será julgado pelo seu trabalho no corpo de Cristo, que demonstrará como ele administrou a obra do seu Senhor. Veja bem, meus irmãos, não vamos fazer a obra do Senhor de qualquer jeito, relaxadamente, ou deixarmos a obra do Senhor, né? Não ligarmos para ela, não dar importância. Olha só, é uma das premissas do julgamento. O cristão será julgado pelo seu trabalho no corpo de Cristo, que demonstrará como ele administrou a obra do Senhor. É sério, irmãos. A obra do Senhor é séria. E ainda existe gente brincando. Segunda premissa. Será julgado pela maneira como se conduziu enquanto estava neste mundo. Trata-se do procedimento de cada um, se procedeu bem ou mal, se envergonhou o nome do Senhor ou se o honrou. E diz assim na palavra, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Olha só, meus irmãos,
o que nos diz a palavra. Amados, procura-se ver, nós vamos ver na palavra, procura ver se você é aprovado pelo Senhor, como você tem se comportado no dia a dia. E quantos hoje vemos honrar o nome do Senhor para honra e glória, mas vemos muito mais desonrando o nome do Senhor, envergonhando o nome do Senhor com suas atitudes. Né, meus amados? E por isso nós vemos muito do mundo falando assim, aquele lá é crente, corre dele, porque é assim, porque é assado. Por quê, meus amados? Por causa do mau testemunho que tem dado e ainda usa o nome do Senhor. Vamos vigiar, amados. Isto vai ser uma das coisas que vai ser lançado no nosso julgamento. Vamos prestar atenção no que estamos fazendo. Vamos para a terceira primícia. Não esqueçam, eu vou estar dando algumas palavras, anotem para estarem lendo posteriormente. Faz parte do estudo, é muito importante que leiam, amém? Terceiro, o cristão será julgado pelo tratamento dispensável a seus irmãos de fé. Está lá, as referências estão em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8, 14, 15, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a segunda parte, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6, Romanos capítulo 14, versículo 10 e também lá em Mateus capítulo 18, versículo 23 ao 35. Leiam, amados. Existem 4 coroas a serem distribuídas aos servos. Lembre-se que o Senhor diz que nos dará a coroa. Então, cada alma que nós ganhamos, nós até falamos que é uma pedrinha na nossa coroa, né, amados? Já pensou a sua coroa sem graça, sem um brilho, sem nada? Então, existem 4 coroas. A coroa incorruptível, a qual é falada em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. A coroa da vida, que se refere no livro, Paulo se refere no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 12. A coroa de justiça, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. E uma coroa de glória, glória, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Alguns analistas ainda consideram uma 5ª coroa, a da alegria para os ganhadores de almas, que é a que eu estou falando, da pedrinha, que é se refere lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 19. Durante a grande tribulação, a igreja estará nos céus. Cumprir-se-á a palavra que o Senhor falou aos de Filadélfia e aos de Tessalônica. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Essa referência está lá em Apocalipse 3, 10, capítulo 3, versículo 10. E ainda, porque Deus não nos destinou para a ira,
mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, aonde se refere lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Glórias a Deus, aleluia. Amados, do capítulo 4 até o 19, não se visualiza mais a figura da igreja. A noiva não é vista presente na terra, logo conclui-se que a mesma já está no céu, longe da grande tribulação. Amém, irmãos? Amém? Então, nós, os salvos, não vamos estar na terra durante a grande tribulação. 4. Salvação na grande tribulação. Em relação à salvação dos gentios, ou seja, os não-judeus, no período da tribulação, é necessário observar o que a palavra diz lá em Joel 2:32. Vamos ver o livro de Joel 2:32. Amém? Que nos diz assim: e todo aquele que invocar o nome de Yahvé será salvo, ou seja, o nome do Senhor será salvo, pois de acordo com a promessa do Eterno, no Monte Sião e em Jerusalém, haverá salvação para os sobreviventes, para todos aqueles a quem o Senhor chamar. Amém? Glórias a Deus. Então, este versículo, ele trata sobre o período da tribulação. Ou seja, como diz no versículo, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto não diz que todo judeu que invocar o nome do Senhor será salvo, mas toda e qualquer pessoa, pois Jesus morreu para todos, inclusive para os gentios da terra, da grande tribulação. O seu sacrifício justificará desde Adão até o último salvo que estiver sobre a terra. Como diz a palavra, o meu servo, o justo, justificará a muitos. Eles os venceram pelo sangue do Cordeiro. É o que fala lá em Isaías 53:11 e também em Apocalipse 12:11. A palavra diz: crer no Senhor Jesus e serás salvo. Ela não diz: crer no Senhor Jesus até o dia do arrebatamento e serás salvo. O anjo, no capítulo 7, diz a João que a multidão de toda raça, tribo, povo e nação, que não se podia contar que subia da terra, eram salvos da grande tribulação. Isto é mencionado em Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, em Apocalipse, capítulo 14, versículo 4, em Joel, capítulo 2, versículo 32, em Atos, capítulo 16, versículo 31, em Atos, capítulo 2, versículo 21, em Mateus, capítulo 19, versículo 25, em Mateus, capítulo 24, 13, em Jó, capítulo 22, versículo 29, em Isaías, capítulo 33, versículo 22, em Isaías, capítulo 35, versículo 4, Lucas, capítulo 9, versículo 24, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Aleluias, glórias a Deus.
Glórias a Deus. Quinto, Apocalipse 5, o livro e o cordeiro. Alguns erroneamente afirmam que o livro foi pego da mão do Eterno pelo cordeiro. É o livro da vida ou livro do cordeiro, o que não é verdade. Esse é o livro no qual se encerra a vontade final de Deus, que não está oculta, uma vez que se encontra escrita por dentro e por fora dele, mesmo porque muitos dos eventos que se seguirão estão revelados em muitos livros do Velho Testamento e também do Novo. Ninguém era digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos, porque o único que morreu e ressurgiu dos mortos para conceder a salvação é Jesus Cristo. Amém? Sexto, Apocalipse 6. Glórias a Deus. Os capítulos 4 ao 11 do Apocalipse abrangem os acontecimentos da última semana de anos de Daniel, que termina com o retorno de Cristo para reinar em Israel sobre todas as nações. Essa informação está contida no capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, onde se abre um adendo até o capítulo 20, versículo 3, para revelar os autores envolvidos e os acontecimentos que culminaram com o retorno do Senhor. Quando Jesus abre o primeiro selo, um dos seres viventes anuncia a primeira série de julgamentos que ocorrerão durante a grande tribulação. Amém? Vem, foi a ordem dada a um ser que monta um cavalo branco, que é a falsa paz. Esse cavaleiro vem para conquistar o mundo, traz uma coroa na cabeça e em sua mão um arco sem flechas. O fato dele estar montado num cavalo branco, da mesma maneira que Cristo, no capítulo 19, 11, versículo 11, demonstra que ele procura imitar o verdadeiro Cristo para enganar as pessoas que estão na terra. Veja bem, crente. Veja bem como é importante conhecer as Escrituras e estarmos vigilantes. Porque Satanás imita o Senhor em tudo. E ele fará de tudo para arrastar com ele para o fogo e enxofre todo e qualquer filho do Senhor, servo do Senhor. Amém? Esse ser, sem dúvidas, é o anticristo, que no início da tribulação vem para conquistar o mundo sem o uso de força, como fica evidenciado pelo arco sem flechas que ele tem na mão. Olha só, amados, o anticristo não vai ocupar com força o mundo. Ele vai vir sem usar a força, ele vai usar o engano. E muitos que batem no peito, falando Senhor, Senhor, serão enganados. Aqueles que ficaram para a grande tribulação serão enganados por ele, porque não estarão vigilantes. Muitos serão enganados. O anticristo dominará pelo uso do engano, da lisonja. Sabe o que é lisonja? É aqueles, hoje nós passamos muito por isso. Aqueles que vêm, ai, mas você é maravilhosa, ai, você é maravilhoso, olha, você é de uma sabedoria, de uma inteligência. Amados, é o velho puxador de saco, viu? Desculpe o termo, mas é o que mais dá para explicar é este termo.
e da sedução política, ou seja, ele vai aparecer como aquele que vai resolver o problema do mundo. Conseguirá explicar o arrebatamento com mentiras que já estão sendo preparadas desde agora. Amados, enquanto muitos crentes dormem, Satanás já está fazendo planos para o dia que ele estará aqui na terra de vez. Governando, viu, irmãos? Olha só. Então, como diz a palavra, acorda tu que dormes. Implantará uma falsa paz, vai ter uma falsa paz. De repente, todo mundo vai falar, ah não, esse foi enviado por Deus, porque olha a paz que está no mundo. Iludindo os moradores da terra de que os problemas sociais e políticos do mundo serão resolvidos por ele. Olha só, o engano. Usando de estratégias políticas e democráticas, enganará muito. Cuidado, amados, cuidado, prestem bem atenção. O anticristo será o grande inimigo de Cristo, ainda que este termo só seja usado por João. Lá em 1 João, capítulo 2, versículo 18 e 22, 1 João, capítulo 4, versículo 3 e 2 João, capítulo 7. Amém? Usará organismos, prestem bem atenção, irmãos, muito importante, irmãos. Usará organismo como os iluminados, ou seja, os Illuminatis, o Banco Internacional, a Opus Dei, a maçonaria, meus amados, o que tem de crente caindo na maçonaria, infelizmente na cidade onde eu moro, amados, existem muitos pastores que estão na maçonaria, veja bem. O movimento Nova Era, a máfia, o Clube de Roma, e a apostasia de igreja fé. A apostasia, os irmãos já sabem, é aqueles que abandonaram a verdadeira fé e modificaram todo o sentido, né, da fé em Cristo, da palavra de Deus. Estamos vendo muito. São essas igrejas que estão colocando o mundo dentro da igreja. Viu, irmãos? Que estão adaptando a palavra ao mundo e não o mundo à palavra. Amados, dessa união demoníaca surgirá a igreja mundial com o seu líder, o falso profeta, e o governo mundial com o seu líder, o anticristo. Amado, a igreja mundial não é a igreja mundial do apóstolo Valmiro não, viu? Igreja mundial, eles vão querer fazer uma igreja para todos os que estão na terra, no mundo ainda. Uma só igreja. Eles vão querer pegar cada ministério e juntar num só. Cada religião é o tal do ecumenismo, irmãos, e que hoje já está iniciando, nós podemos ver. Nós podemos ver muitos evangélicos se juntando com seitas, dando apoio às seitas. Irmãos, cuidado, irmãos. De acordo com Daniel, capítulo 9, versículo 27, esse mico subirá ao poder durante a última semana de anos. O poder do anticristo surgirá de uma confederação de 10 nações. Vai vendo, irmãos. Confederação de 10 nações. Os 10 chifres correspondem às 10 reais que se levantarão. Daniel 7, capítulo 7, versículo 24.
Vi uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas. Está lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. O texto dá a entender que o anticristo se levantará pela força, aplicando um golpe sobre 3 reis que podem tê-lo traído ou lhe feito oposição. Seu poder maior será durante a segunda parte da grande tribulação, por 42 meses. Diz a palavra assim: vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros foram arrancados para dar lugar a ele. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E aí vem, foi-lhe dada autoridade para agir durante 42 meses. Está lá, respectivamente, em Apocalipse, capítulo 7, versículo 8. Em Daniel, capítulo 7, versículo 24. Em Apocalipse 13, 5. Irmãos, quando se fala desse reino, só para terminar a aula de hoje, amém? Quando se fala desses reinos, da reunião desses reinos, parece algo como, se não for, parece algo como a ONU, a OTAN, ou seja, grandes reuniões de grandes países, das 10 principais superpotências do mundo, aqueles que controlam o mundo, entre eles Estados Unidos, né? Aqueles que controlam os países mais importantes da Europa, da Ásia. Então, amados, é importante sim que estudemos escatologia, porque ela nos mostra o acontecimento dos últimos tempos, e isto mostra para nós o que acontecerá. Então, só é pego de surpresa quem não quer aprender a palavra, quem não quer ouvir aquilo que o anjo diz à igreja. O Senhor já diz, quem tem ouvidos ouça o que o anjo diz à igreja. Vamos dar ouvido à palavra e nos preparar para o dia desse. Em nome de Jesus nós estaremos na glória. Mas aqueles que ficarem, os remanescentes que ficarem para a grande tribulação, têm que saber de tudo isso. É o importante de você levar a palavra para toda criatura, ensinar o que Deus tem aí para ela e o que o inimigo também tem para ela, para que ela possa tomar a sua decisão verdadeiramente, sabendo quem são os dois lados, Deus e Satanás. Amém? Glórias a Deus. Amém? Bom, vamos terminando por hoje. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos orar para agradecer? Glórias a Deus. Maravilhoso e glorioso Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta aula, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estar nos revelando a tua palavra, Pai. Continua, Senhor, a mover nos nossos corações e a nossa mente. Nos dá sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra. Que nós possamos continuar meditando nela, Senhor. E que o Senhor continue nos revelando, Senhor, aquilo que tu quiseres sobre a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor. Agradecemos pelo teu amor. Continua conosco, Senhor. Nos dá, Senhor,
um final de sábado abençoado, Senhor. Em nome de Jesus, continua conosco no nosso lar, na nossa casa, junto com os nossos familiares, Pai. Em nome de Jesus. E já prepara, Senhor, um domingo abençoado para toda a igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Boa tarde, irmãos. Um beijo em cada coração.